E já de volta, obrigado pelo carinho, obrigado por estar conosco, obrigado por não ter trocado de canal, obrigado porque você quer aprender, você quer saber, você quer ter qualidade de vida, você quer se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família. Por isso você está conosco. Nosso muito obrigado. Hoje estamos falando sobre diabetes, minha gente. Conosco aqui a doutora Mila Cunha, médica endocrinologista, né? Se alguém que entende como funciona o nosso organismo, está aqui hoje, viu, gente? E carinhosamente está respondendo com maestria as perguntas, as nossas perguntas, tirando as nossas dúvidas sobre diabetes, viu, gente? Doutora, vamos lá para Valência, né? Valência, no Rio de Janeiro, a Catarina Lopes Ribeiro. Dona Catarina, Deus abençoe a senhora, muito obrigado por estar conosco. Ela tem açúcar, baixo teor de açúcar, tem pressão baixa, quer saber se ela pode futuramente ser uma pessoa diabética, doutora. É a Catarina. É difícil falar, né, assim, sem ver os exames, sem acompanhar o paciente, mas existe sim uma relação entre uma resposta exacerbada, né, da insulina, nessa condição aí de dificuldade da insulina interagir com o tecido que ela precisa agir, e a hipoglicemia. Então, vale a pena ela consultar um médico para fazer todos os exames e ter certeza de que está tudo bem. Doutora, a gente sabe essas duas coisas, hipo, baixo a quantidade de açúcar no sangue, hipoglicemia, hiperglicemia, excesso de açúcar. Ou seja, a pessoa que tem diabetes, ela pode ter essa variação dos picos, ou seja, uma pessoa que de repente está lá dirigindo e tem um pico de uma hipoglicemia baixo, ela pode ficar tonta, mareada, como é que é, doutora? Pode. A hipoglicemia é uma situação bem grave, né, no qual a gente sempre orienta o paciente. Geralmente quando essas hipoglicemias graves, geralmente ela está relacionada à dose de insulina que o paciente está tomando ou até algumas medicações orais que estimulam lá o pâncreas a produzir a insulina. Então, são situações que podem ser situações graves, onde o paciente perde totalmente a consciência e, por exemplo, se estiver dirigindo, tem o risco de bater o carro, se estiver, por exemplo, nadando, tem o risco de afogamento. Então, é uma situação muito séria que o paciente... Nesse caso, tem que levar aqui uma bala junto com ele, um caramelo, sei lá? O paciente sempre, a gente orienta, né, ele a ter, já tem sachês, né, de carboidrato. Entendi. Que o paciente pode fazer uso, mas se não tem, pode ser qualquer coisa. Nessa hora de urgência, precisa ser feito para essa glicemia aumentar. E o sintoma é justamente isso, começa o quê? A vista escurecer, começa a ficar tonto? Na verdade, pode começar a ter sintomas muito simples, como sensação de fome, tremor, suor frio, palidez. São situações em que o paciente ainda pode tomar uma atitude para reverter aquele quadro de hipoglicemia. Quando a gente já tem uma queda da glicose no cérebro, o paciente começa a fala mole, Entendi. Começa a ficar sem saber onde está, até ter uma situação grave de ter crise convulsiva por conta da hipoglicemia. Então, é uma situação muito séria, no qual o médico sempre orienta o paciente para não ocorrer isso. Agora eu começo a entender que quando a senhora falou assim, que é uma doença devastadora, diabetes, gente. Por isso que tem que tomar cuidado, não pode aplicar a dose de insulina que o paciente acha que tem que aplicar, porque as consequências da hipoglicemia são extremamente sérias. Mais sério do que a hiperglicemia? Do ponto de vista de emergência, ela é muito mais séria. A hipo? A baixa quantidade de açúcar. O paciente corre risco de vida frente a um quadro de hipoglicemia. Porque a gente está falando aquele conceito de que glicemia é igual energia. Isso. A pessoa está perdendo energia vital, inclusive. Energia para o cérebro funcionar. Olha que interessante, gente. Doutora, mais perguntas. Vamos lá para Icó, no Ceará. Quem representa essa linda cidade é a dona Josefa Batista de Oliveira. Dona Josefa, muito obrigado pela sua participação. Ela sente fome, muita fome, dizendo assim, né? E começa a passar muito mal, muito suor. Depois de comer bastante, também passa um mal-estar. O que seria isso? Se tem a ver com diabetes, esse quadro de fome, o mal-estar porque tem fome, o mal-estar que depois comeu bastante, etc. É a Josefa, doutora. A fome pode ser um sinal de que alguma coisa não anda bem, né? Essa queda no açúcar, né? Ou então mesmo com o diabetes, o que acontece? Lembra que eu falei que a glicose não consegue entrar na célula? Okay. E o organismo sente-se fraco. Então, um dos sintomas é a fome. Mas ela mistura um pouco, né, os sintomas. É difícil a gente, pela televisão, conseguir responder tudo.
mas assim, quando come e também passa mal, a gente chama de uma resposta exacerbada da secreção de insulina, que pode acontecer. Não no paciente com diabetes, né? Mas assim, no paciente que já pode ter uma alteração que a gente chama de disglicemia, quer dizer, aquele metabolismo que não anda bem. É um desequilíbrio, deve ser visto, tem que procurar o médico porque não é normal. Quando deve procurar um médico, de repente na minha cidade não tem uma doutora Mila, né? Endocrinologista, eu tenho que procurar quem? O clínico. O clínico? O clínico, acho que primeiro é o clínico. Entendi. Né? O clínico que encaminha depois para o especialista. Entendi. Olha, quantas perguntas estão chegando aqui. A Cassinha, nossa aniversariante, trouxe isso aqui escondidinho, né, Cassinha? Parabéns, viu? A nossa amiga Maria de Fátima Saraiva de Almeida, de Timon, no Maranhão. Olha que maravilha, o Brasil inteiro participando do Vídeo de Saúde. Tenho diabetes, tomo insulina, NPH 3 vezes ao dia e quero saber se tem outra medicação para ser trocada. Pergunta nossa amiga Maria de Fátima, que tem diabetes, toma insulina, NPH 3 vezes ao dia. Dona Maria de Fátima, como ajudá-la, doutora? Então, provavelmente a dona Maria suponho que ela tem o diabetes tipo 2. Então, a gente já tem outras insulinas, né, no qual ela pode fazer uso, que são chamados análogos de insulina, mas infelizmente o governo ainda não disponibiliza para todo mundo. São insulinas que precisam ser compradas. Entendi. Então, mas assim, a minha opinião é que ela consegue, com uma boa orientação, conseguir um controle glicêmico com essa insulina que ela usa. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque não pode ficar muito tempo sem comer, tem que ter uns horários certos para se alimentar, porque existe um risco maior de ter a hipoglicemia que nós falamos. Entendi. Então, eu não sei quais são as condições de saúde dela, mas existem também medicações orais para o diabetes tipo 2. Ela está ali escutando, doutor, pode falar com ela. Tem medicações orais para o diabetes tipo 2. Tá. Então, acho que tem algumas possibilidades, precisa ver como está o rim, como está o fígado, né? Tem outros órgãos que a gente precisa avaliar. Entendi. Viu, dona Maria de Fátima? Então vá, passa no clínico assim, tá vendo a orientaçãozinha? A gente quer que a senhora tenha bastante saúde, viu? A Deonice Elizabeth Castiglione, de Mogi Guaçu, aqui pertinho da gente, que Deus abençoe, dona Deonice. O que é pré-diabético? Qual o risco? Tem o pré-diabético, ela tem o pré-diabético. Qual a medicação? E ela pergunta se a obesidade influencia tudo isso, né? A nossa amiga Deonice, tudo isso, né? Já respondemos, né? Que significa? O pré-diabetes aumenta muito o risco pro diabetes. E já está indicado o uso de algumas medicações para melhorar esse controle glicêmico. Eu uso, doutor, eu uso, assim, porque a minha família ou é coração ou é diabetes. Esse é o quadro histórico, a herança que eu recebi, né? Então eu uso, o simvastatina, né? O princípio ativo, não é o... Não, esse é para o colesterol. Você usa a metformina. Metformina, isso, né? É esse mesmo. Esse é o princípio ativo metformina. Tem uns nomes comerciais, assim, eu não vou falar, mas é o metformina que Isso, mas só o médico pode prescrever, não pode tomar. Eu tomo os dois. Não pode tomar sem a prescrição médica. Claro. Mas o principal é a mudança no estilo de vida. É comer direito, praticar atividade física, né? Isso tem maior impacto nessa melhora da glicemia. E associado a essa medicação, melhora muito. Claro. E não tem que perder peso. Aquela questão, muita gente diz assim, agora, graças a Deus, tem remédio para diabetes, então eu fico lá no sofá, a pança está aumentando cada dia que passa, está comendo um boi por dia, etc. Então, porque agora tem remédio, não se trata disso, o remédio não vai fazer, ele vai fazer a parte dele, né? Você tem que fazer a tua parte, né, doutor? Não adianta. O maior impacto para a melhora da glicemia essa mudança de estilo de vida. Hábito, né? Qualidade de vida. Né? Exatamente. E como criar esse hábito, doutora? Assim, como se conscientizar? É quando a doença chega ou já é tarde demais? Nunca é tarde, eu falo, né? A gente sempre tem que ter essa motivação. Mas é a motivação de viver, né? A motivação de estar bem com os familiares, de ter saúde para aproveitar a vida, né? De poder curtir os filhos, os netos, poder conviver com quem a gente gosta. Para mim, a minha maior motivação para eu comer direito, para eu fazer atividade física, é para ter uma vida boa, né? Se Deus quiser, longa e com saúde. Doutora, a gente preparou também, assim, de cuidados, já que a senhora entrou no assunto de cuidados, assim, tem também um tema chamado
pé diabético, né? A gente preparou uma matéria, vamos trazer a matéria, vamos iluminar com essa matéria e depois a doutora vai comentar. Vamos lá. Foi encravando todas as unhas. Aí eu doía muito, sabe? Aí eu procurei, né? Dona Maria procurou uma podóloga. É que ela sofre de pé diabético há 2 anos. Uma complicação do diabetes que causa má circulação sanguínea, neuropatia, que é uma insensibilidade a toque, e também uma maior probabilidade de infecção. Então, aquela pessoa que tem um nível de glicemia muito alto ao longo de vários anos, né? E aí aquele pé, então, vai se degradando por conta dessa diabetes não controlada. Além da pessoa tomar cuidado em manter o controle do diabetes, o acompanhamento de uma podóloga pode ajudar e muito quem sofre desse problema. Eu faço um corte correto das unhas, eu faço um lixamento muito leve, hidrato bem e uma massagem para ajudar na circulação. Olhar entre os dedos para ver se não tem nenhuma frieira. E há casos extremos. Você sabia que um ferimento não tratado no pé diabético pode levar à amputação? Pois é, de acordo com o Ministério da Saúde, 70% das cirurgias para retirada de membros inferiores têm como principal causa o diabetes não controlado. Ao todo, são 55 mil cirurgias anuais. Quando a pessoa tem um ferimento, urgentemente você precisa fazer alguma coisa. Uma das orientações que eu dou, a pessoa às vezes me liga e fala assim, olha, eu tô com dor no pé, eu machuquei, aconteceu alguma coisa. Primeira coisa, você vai limpar esse pé muito bem com água e sabão, vai secar o pé e fazer um curativo seco, que é uma gaze só, e vai observar. Se dentro de um dia aquele ferimento não melhorou, você então vai procurar um médico, porque aí vai precisar entrar com um remédio, com antibiótico para sanar aquela infecção. Dona Maria segue à risca as recomendações e sabe muito bem o que pode ou não usar. Não dá para usar sapato de jeito nenhum, fechado, nem pensar, né? Então é nessa parte, só chinelo, e a Érica cuida muito bem, orienta tudo, né? Muita gente tem uma certa resistência e ignora o acompanhamento de um podólogo. Se você é uma dessas pessoas, é interessante tirar a dúvida com eles. A pessoa deve procurar um podólogo, principalmente quem tem um pé diabético, a cada 30 dias, que é o tempo médio. Esse tempo pode variar de 3 semanas a 6 semanas. Por quê? O podólogo ele vai cortar corretamente as suas unhas, ele vai ver se tem alguma calosidade, algum calo que se desenvolveu nesse período, vai fazer o que precisa ser feito com esse calo, né? Que às vezes é desbastar, é hidratar. Ele vai ver se tem alguma rachadura, se tem frieira, vai orientar. Muito bem a matéria, né? A gente se sensibiliza diante dessa carga, desse peso, dessa dor, desse sofrimento aí, enfim. Doutora, por que chegou a essa situação? Ou seja, a pessoa, ela tem diabetes, ou seja, não é só vai ter o pé diabético, vai ter a mão diabética, o cérebro diabético, o braço diabético, ou seja, o pé porque é uma extremidade, por que chegou a essa situação? O que acontece é que com o diabetes, com o passar do tempo de um diabetes descompensado, existe um dano neurológico, né? Um dano na inervação desses membros, no qual o paciente perde a sensibilidade. Então, por exemplo, se a gente está usando um sapato que machuca o nosso dedinho, e a gente para de usar aquele sapato, sente dor e tudo. O que acontece com o paciente é que ele não sente mais, ele não tem essa sensibilidade tão boa. E aí tem um ferimento e junto com esse problema nervoso, a gente fala, né, desse problema neurológico no pé, a gente tem também uma irrigação sanguínea também ruim. Então, como é que vai curar um machucado no qual a gente não consegue levar o sangue bom para lá? Então, esse ferimento fica difícil de se cuidar e vai aumentando, 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 com dificuldade da chegada desse sangue para curar. E tem essa consequência, né, que são as amputações. Poxa. Então, por isso que a gente fala tanto, né, por isso cuidado. Então, o paciente já que apresenta essa alteração neurológica, que a gente consegue fazer com os testes
no consultório, ele já tem que ser orientado a usar sapatos confortáveis, que não machuquem o Já pé. tem até hoje sapato próprio para Próprio isso. para então, isso, exatamente. que não... Tomar muito cuidado com os profissionais que vai procurar, né, para fazer o pé, né, principalmente as mulheres que utilizam muito isso, porque às vezes de um simples, sabe, retirada de cutícula mal feita, cortar a unha de um jeito, uma unha encravada, você pode ter como consequência uma amputação. Olha Então é só. muito, muito sério mesmo. Por que, doutor, assim, que a pessoa que tem diabetes, assim, quando tem dificuldade de cicatrizar, ou seja, tem um cortezinho, o sangue sai, ou seja, baixa imunidade, plaquetas, etc. O que acontece? A glicemia, quando ela está alta, ela faz uma lesão no endotélio, que é a capinha de dentro do vaso, né? E isso, com muito tempo de exposição a essa hiperglicemia, você causa uma alteração praticamente irreversível. E aí você não consegue a chegada desse sangue, então fica com problema de uma má circulação. Ou quando abre, tem uma ferida, o sangue corre e é difícil estancar o sangue, isso que eu perguntei, ou seja, as plaquetas também, elas não chegam, porque a plaqueta vai lá para tentar... agregar. Para fechar aquele buraquinho lá, mas né? é muito mais o problema dessa cicatrização. Entendi. Eu acho que geralmente o paciente com diabetes pode tomar algum que a gente chama de antiplaquetário, Entendi. né? Que aí sim você vai poder ter esse sangramento abundante, mas geralmente é essa dificuldade na cicatrização Entendi. que o paciente apresenta. Já é um quadro diabético, ou seja, é uma consequência. É uma consequência de um diabetes já mal Formigamento controlado. diz alguma coisa, doutor? Diz, também diz. Por quê? O paciente com essa neuropatia, ele começa a ter um formigamento, uma dor em queimação, porque significa que esses nervos foram alterados, foram danificados e não estão funcionando de um jeito adequado. Geralmente apresenta nos pés e nas mãos, mas principalmente no membro inferior. Doutora, vamos lá para Teresina, no Piauí. Quem representa essa linda cidade é a Terezinha de Teresina. É a Terezinha Jesus Gomes Oliveira, né? Ela, diabetes tipo 2, né? É de gente, pergunto se diabetes é de gente obesa, mas ela é um palito, né? Ela tem diabetes tipo 2. Geralmente você ouve falar, só gente, mas ela é um palito, fez exame, deu pancreatite. Nunca bebi, nunca fumei e nem, nem farriei, diz ela aqui, ó. Tá escrito aqui, nem farriei. Será que é por causa da diabetes, doutora, assim, né? E aí, tem diabetes tipo 2, geralmente para gente obesa, mas ela é um palito aí, não fuma, não bebe, não farriou, diz ela assim. E aí, a Terezinha? Sempre tem as exceções, né? Então, ela pode ser magra e ter o diabetes tipo 2. É bem mais raro, mas pode acontecer. Então, esses pacientes valem a pena a gente investigar um pouquinho melhor. Existem tipos de diabetes, que a gente chama de diabetes de origem genética. Geralmente acontece em vários familiares, então é uma hipótese que pode se fazer. O que ela tem que fazer nesse caso? Tem que perguntar para o médico, né? Então, com a anamnese, a gente consegue já pensar nisso. Agora, a pancreatite tem várias razões. Uma das razões é o triglicérides alto, que geralmente isso acompanha o paciente com diabetes tipo 2. Então, foi um pouco azarada, mas tem que cuidar da saúde, né? Não descuida, viu, Então, querida? não é uma verdade absoluta, como tudo em medicina. O diabetes tipo 2 está muito associado à obesidade, mas não significa que paciente magro não possa ter. Exato. A gente viu o caso daquela, né, aquela moça lá que na reportagem que era magérrima e tinha diabetes. E tinha diabetes, exatamente. Olha, o assunto está muito bom, gente. Temos muitas perguntas chegando e a gente quer encaminhá-las para a doutora. Só está faltando a sua pergunta. Então, eu vou dar um tempo, o intervalo, para você ligar para a gente. A gente volta já. Você merece.